Buenas, time, beleza? Boa tarde, Pedro Alcântara aqui de novo com vocês. Pessoal, eu queria abordar um tema aqui com vocês hoje, bem sutil, bem simples, bem específico, que é o tema sobre a uso capião rural, né? Uso capião voltado para imóveis rurais. Muita gente não sabe, né? E muita gente não fala, inclusive, porque acho que até pelo desconhecimento, mas existe uma lei específica, uma lei que rege as questões de uso capião para imóveis rurais. O número dela é 6969, né, 6.969, de 1981, e ela nasce, né, ela nasceu lá naquela época para proteger quem vive, quem mora e quem trabalha no campo. Quem é proprietário de imóvel rural, né, por posse, ou às vezes você só trabalha ou só mora ali, e de repente você se vê de calça curta ali, numa situação em que você tem que pedir a propriedade daquele imóvel. Enfim, seja por uma questão de crédito rural, seja por uma questão de regularização de imóvel, seja, enfim, para qualquer meio. E aquele imóvel às vezes já é teu, você já mora ali, tem 30 anos, era do teu avô, do teu pai, enfim, por alguma questão de inventário ou alguma questão jurídica, uma questão legislativa, você não conseguiu passar esse imóvel para o teu nome na propriedade, no cartório de registro de imóveis. Você teve algum problema jurídico, algum problema, enfim, que rolou qualquer coisa, e você não conseguiu registrar no teu nome a propriedade, não conseguiu passar para você a propriedade. A uso capião ela pode ser usada como forma de defesa, certo? Numa ação possessória, por exemplo, você mora ali naquela terra e o dono dela, efetivamente, que te vendeu ou te arrendou uns anos atrás aquele imóvel, tem alguém mastigando alguma coisa aqui atrás de mim. Aquela pessoa que te vendeu, que arrendou aquele imóvel, não fez mais contrato com você, você desfez o contrato, nunca mais assinaram nada e você nunca mais pagou esse arrendamento, mas você mora ali tem 15, 20 anos. E aí, o que que eu faço? Eu trabalho ali, eu moro ali, ali é a minha casa, ali faz 20 anos que eu estou cuidando de boi, ali faz 20 anos que eu estou plantando, eu planto para minha subsistência, eu planto para sobreviver, e o cara nunca veio reaver a terra. Os filhos dele nem moram aqui, ou sei lá, às vezes o cara já faleceu, tem bastante tempo, você nunca fez um acerto de contrato de arrendamento ou de aluguel com os filhos dessa pessoa. Enfim, qualquer, estou dando só como exemplo isso aqui, mas pode ser qualquer assunto. Às vezes você morava na casa do teu avô faleceu, ou teu pai que seja faleceu, deixou aquela chácara ali, você continuou morando ali e não precisou pagar aluguel, não precisou pagar nada, mas você continuou morando naquela chácara ali, seja pagando ITR ou não, enfim, mas você continuou morando ali e tirando a tua subsistência daquele lugar. Então, nesses casos, cabe sim a ação por uso capião na modalidade de defesa, né? Ou, na verdade, não é nenhuma defesa, é um ataque, porque daí o próprio dono da terra, ali, o possuidor da terra, que é você, que está ali faz tempo, vai lá e move essa ação para fins de pegar esse imóvel. Mas o que eu quis dizer com defesa é assim: a pessoa, o dono do imóvel, veio para tirar você porque você já está ali tem 5 anos e a pessoa ficou sabendo agora. Então ela veio com uma ação de reintegração de posse para tirar você dali e você faz se valer na tua defesa da uso capião, falando: olha aqui, ó, eu já tenho aqui a prova, está aqui o documento, ou sei lá, os documentos que comprovam a minha uso capião. Então aqui, ó, além dela não me tirar daqui, eu estou movendo essa uso capião aqui em cima dela e agora eu vou ficar aqui por conta da uso capião. Agora esse imóvel aqui é meu, entendeu? Você pode pegar. Não é justo, né, em alguns momentos, não é justo em alguns aspectos, mas não é justo para quem, né? Para a pessoa que simplesmente esqueceu e abandonou o imóvel, né? E é justo para aquela que trabalha, que faz aquela terra, que faz o que faz sentido, né? Ao valor real do imóvel, a função social da propriedade, que a gente chama assim pela lei, né? Que está dando uma função social àquela propriedade, então ele tem mais direito sobre o outro naquela terra, está dando uso para uma finalidade utilitária àquele imóvel. Hum. E a função social da propriedade, ela é um princípio muito bem claro, muito bem estabelecido no direito civil, no direito constitucional, enfim, né, no ordenamento jurídico. Então, quando você dá uma função social para aquela propriedade, você tem mais direitos sobre ela do que a própria pessoa que tem a propriedade. Ter a propriedade não significa que você, uau, você é muito bom agora por causa disso, porque você tem um imóvel. Não, como eu sempre falo, no agronegócio, no rural, no meio rural, quem faz, quem produz, quem trabalha, quem está ali efetivamente, tem muito mais valor do que aquele que tem um nome no papel, entendeu? Então, o negócio é você fazer, é você produzir, é você mostrar interesse
e mostrar que você tem capacidade para aquilo, e não só que o teu nome está escrito ali naquele papel, né? Mas, enfim, eu quero trazer aqui, quero abordar um pouco os conceitos dessa lei e também um pouco do Código Civil, né? No primeiro artigo dessa lei, logo de cara, quando você encara ele, o primeiro artigo já fala o seguinte, que a uso capião rural, do imóvel rural, que ela é a uso capião especial, ela pode ser movida para imóveis de até 25 hectares, né? Abaixo de 25 hectares, no caso. É, Se você mora naquele imóvel ali ou trabalha ali, né, tira o teu sustento, a subsistência da tua família dali, em imóveis de até 25 hectares, você tem direito a mover uma uso capião depois de 5 anos ininterruptos e sem de boa fé, né? Sem que você esteja ali, sem que o dono esteja tentando tirar, mover uma ação possessória, seja ela reintegração, esbulho possessório, enfim, sem que o dono efetivamente do imóvel, o proprietário do imóvel, esteja tentando tirar você dali. Então você tem que estar durante 5 anos ininterruptos tirando a tua subsistência de um imóvel de até 25 hectares. Porém, a Constituição Federal ela veio depois, essa lei é de 81, né, e a Constituição foi escrita, começou a valer, passou a valer, foi promulgada em 88, então essa lei, a Constituição veio depois, essa lei veio antes da Constituição, então a Constituição abrangiu um pouco e colocou em imóveis até 50 hectares. Imóveis de até 50 hectares, hoje é possível você fazer uma uso capião, uso capião especial, né, para fins rurais, quando você está ali na propriedade, tem pelo menos 5 anos ininterruptos. Não pode ser assim, fiquei 2 anos, aí saí, fui estudar na cidade por 2 anos, e daqui eu voltei e fiquei mais 3 aqui plantando. Não, tem que ser 5 anos ininterruptos, direto, de 2013 a 2018, direto, de 2020 a 26, por exemplo, né, que agora nós estamos em 2026. Tem mais de 5, mas né, tem que ter no mínimo 5. Você tem que estar morando, residindo ali, ou trabalhando, né, plantando, colhendo, tem que mostrar isso comprovadamente, tem que mostrar que você tira a tua subsistência dali, obrigatoriamente, ou morando, né, com o teu barraquinho, a tua casa ali, você morando com a tua família ali, tem que ser um imóvel rural. Aí, nesse ponto, já vou adentrar um pouco mais nesse detalhe, e o imóvel tem que ter até 50 hectares, abaixo disso, ou até 50. Claro que é muito difícil você ver uma uso capião de um imóvel lá de 40 e poucos hectares. É possível, existe sim no país, mas é muito mais raro, muito mais difícil. Até porque imóveis assim de 50 hectares, por exemplo, já tem um valor agregado um pouco maior, então geralmente o proprietário está lá de olho, está lá dando uma olhada. Geralmente essas ações de uso capião para imóveis um pouco maiores existem políticos envolvidos, né? Existem MST, para não falar, tem que falar com a boca cheia mesmo, porque é o que acontece. Existe MST ou políticos envolvidos, né? Ou os dois, né, no caso. Agora, eu queria abordar um pouco sobre a questão do imóvel em si. Por quê? Pelo seguinte, hoje, né, o STJ, ano passado, na verdade, o STJ reconheceu que isso já era um entendimento do STJ, mas ele fortaleceu isso em 2025. Quando você dá uma destinação para aquela propriedade, não importa onde ela esteja. Eu já falei aqui algumas vezes em alguns vídeos que as propriedades imóveis, né, que os imóveis rurais ou urbanos, eles seguem um critério chamado propter rem, ou seja, o que acontece na propriedade fica na propriedade. O que acontece na propriedade é da propriedade, é do imóvel. Então, quando acontece algum crime ambiental numa propriedade, esse crime fica um gravame na terra. E a próxima pessoa que comprar esse imóvel, adquirir esse imóvel, receber por doação, que seja qualquer coisa, vai ser a pessoa que vai estar respondendo pelo crime ambiental. Mas não foi eu que fiz, mas vai responder porque você é dona desse imóvel que tem um gravame de crime ambiental. Então, se eu tenho uma propriedade na cidade, um imóvel lá de 5 mil metros, 6 mil metros, na cidade, dentro de um perímetro urbano, e perímetro urbano eu não digo assim, aqui eu acho que é urbano, aqui eu acho que é rural. Não. Pontuado, bem objetivo. Por exemplo, plano diretor do município. Cada município é obrigado a apresentar um plano diretor. Eles geralmente atualizam todo ano, mas tem município que não, então a cada 2, 3 anos eles acabam atualizando os planos diretores. E nesse plano diretor ele tem que abordar certos assuntos, como, por exemplo, áreas que você pode construir determinados andares, áreas que você pode fazer determinadas empresas, indústrias, áreas que você pode fazer moradia, áreas que você pode construir um shopping, áreas que você pode fazer tudo, tudo.
aqui nessa área, cidades, por exemplo, que destinam para fins de cemitério, cremação, fins industriais, fins de moradia, comercial, enfim, cada plano diretor do município tem os seus restritivos, as suas objetividades e os seus critérios. E quando você tem um imóvel grande de 5.000 metros numa área urbana, né, estabelecida nesse plano diretor do município, tem que se levar em conta o que é feito em cima dessa área. Vamos dizer que nessa área você produz ovo, né? Você tem uma granja, galinha, você tem lá 150 galinhas, é uma área de 6.000 metros quadrados, você tem lá 150 galinhas e você extrai 150 ovos por dia, 140 ovos por dia que seja. Você não vai comer 140 ovos, você vai vender, né? Por dia ali de ovo você está tirando R$ 150, um real cada ovo, vamos dizer, você vai tirar R$ 150. E você cria porco, e você tem um lago, que você vende peixe, um tanque, que você vende peixe. Agora não pode mais vender tilápia, né? Agora está proibido a tilápia. Mas vamos dizer que você vende algum tipo de peixe específico ali. E você faz ração para finalidade animal. E você também produz plantas. Você vende hortifruti, né? Alface, rúcula, tomate. Você planta ali, você vende também. Tudo nos mercadinhos em volta ali. Tudo na região onde você mora. Você tem uma terra ali, num perímetro urbano, por exemplo, aqui onde eu moro, São José dos Pinhais, é a região metropolitana de Curitiba, tem um monte de chacrinhas dessas assim dentro de perímetro urbano. Existem esses perímetros que são mistos, né, que eles não são nem urbanos nem rurais. Por exemplo, a gente tem algumas regiões aqui da cidade que tem imóveis grandes como esse para essas finalidades, que são chácaras urbanas, né? Chácaras urbanas são chácaras menores do que as rurais, mas maiores do que um terreno na cidade. E a pessoa dá uma destinação lá em cima para fim rural. Ela cria galinha, ela cria peixe, ela cria porco, ela planta, ela colhe, ela vende rúcula, vende couve, vende, enfim, de tudo. E essa finalidade é uma finalidade rural. Então, como as propriedades são próprio terreno, como os atos da propriedade são próprio terreno, o que acontece na propriedade é o que dá a destinação para ela. Então, se eu tenho um comércio, uma loja de roupa lá em cima, uma loja de ternos, ou se eu tenho um comércio de celulares, de eletrônicos, e esse imóvel está no centro da cidade, eu tenho um imóvel urbano, vai incidir contra mim um IPTU e eu não vou poder dar uma uso capião rural em cima desse imóvel, porque a finalidade daquele imóvel é urbana e ele está no perímetro urbano, então é um imóvel urbano. Vai incidir as regras de uso capião urbanas lá do Código Civil, que tem algumas outras regras, isso fica talvez para um outro vídeo, mas como eu volto aqui para o meio rural, não entra nessa qualificação. Agora, se eu tenho um imóvel, mesmo que seja perto do centro, não precisa estar em área rural, está no meio urbano, é um imóvel grande, e eu dou uma destinação rural para esse imóvel, vai incidir a uso capião especial para fins rurais. Então, não preciso ter os 15 anos da uso capião comum lá, vamos dizer, da uso capião extraordinária, que a gente chama, não preciso ter comprovação de pagamento de TR, de IPTU, do que quer que seja que aconteça ali. Seria bom, né? Seria bom, não é obrigatório, mas seria bom se tivesse. Basta que tenha esses 3 requisitos, 4 agora, na verdade, né? 4 requisitos da uso capião rural. Imóvel de até 50 hectares, que não é o caso, você não vai ter 50 hectares no meio da cidade, mas vamos dizer que você tem aí meio hectare, 1 hectare no máximo, ou meio hectare, um terreno grande. Finalidade rural, como eu acabei de colocar aqui, finalidade que você destina àquele imóvel, que é uma finalidade rural. 5 anos ininterruptos e que esse imóvel esteja servindo para subsistência sua ou da sua família, que seja. Não necessariamente você precisa estar morando ali, tá? É isso que eu quero dizer. Basta que aquele imóvel você esteja plantando, esteja cuidando, esteja fazendo, dando uma finalidade rural para ele e tirando a subsistência. Você não precisa estar morando ali. Você pode morar num apartamento 2, 3 quadros para cima e usar aquele imóvel ali apenas para plantar e produzir, desde que o dono não tenha movido nada contra você. O dono, eu digo, o proprietário. Pode ser qualquer que seja, pode ser quem quer que for, não importa. E outra coisa, né? Você não pode mover uma uso capião em imóveis públicos. Você não vai pegar o terreno, a praça do governo ali, a praça do estado ou a praça da tua cidade, começar a plantar couve nela ali, e todo mundo achando que era a prefeitura, e dali 5 anos você vai lá e dá, tô plantando aqui, então a destinação é rural e agora é meu isso aqui. Não. Imóveis públicos não podem sofrer uso capião, tem na lei, é uma lei administrativa, tem na Constituição isso, inclusive, então não pode, isso você não vai fazer. Mas se for um imóvel privado e você pagar o IPTU ou
Primeiro paga o IPTU, né, na verdade, se for na cidade. Paga o IPTU, depois dá uma destinação, paga o IPTU durante esses 5 anos, né? Dá uma destinação rural para esse imóvel, e depois você move uma ação contra o proprietário do imóvel, né, contra o imóvel, dizendo que agora o imóvel é teu e que agora incide ITR porque você está plantando e colhendo naquele imóvel. É possível? É super possível fazer isso, é super bacana. Inclusive, é uma forma de você dar uma destinação para essa propriedade. Como eu falei aqui agora há pouco, já me fugiu a palavra de novo. Enfim, eu sou bem ruim com essas coisas. Mas o que eu queria abordar aqui era exatamente isso. As possibilidades e as formas de você mover uma uso capião rural, tá? Pode ser em qualquer terreno rural, desde que abaixo de 50 hectares, né? E pode ser num terreno de perímetro urbano, desde que tenha aquelas regras específicas ali, como eu falei, de destinação da propriedade. Só que você precisa provar isso, entendeu? Então, esse que é aí que está o complicado. Vamos dizer que você entre num imóvel urbano que não tem destinação rural hoje, não tem nenhum. Um terreno de 5 mil metros lá que ninguém deu destinação rural para ele. Ele é urbano. E você começa a plantar, começa a colher, plantar, colher, plantar, colher, e sempre pensando no futuro. Dali 5 anos você vai ter que fazer um pedido, vai ter que entrar com um pedido de uso capião, de forma urgente, né, com uma cautelar de urgência, pedindo para que o juiz conceda para você o direito de que aquele imóvel agora tem uma finalidade rural, porque você começou a apresentar, começou a plantar nele e tem que apresentar documentos, tire foto, filme, faça prova, faça documento de 5 anos antes, pelo menos 5 anos antes, de que aquele imóvel ali agora ele é rural, então a ele incide o uso capião rural. Você vai ter que provar uma e depois a outra coisa. Primeiro você vai ter que provar que o imóvel tem uma destinação rural e depois tentar conseguir o uso capião rural em cima do imóvel que virou rural. Entendeu? Então é um pouco mais difícil. É possível de se fazer? É. É um pouco mais difícil? É também, mas não é impossível. Nada nesse mundo é impossível. Tudo é pleiteado. Basta só ter sorte, às vezes, de qual juiz cair, né? De cair num juiz ou cair no colo de outro, enfim, às vezes muda o entendimento, mas tudo é possível, tudo é negociável, tudo é pleiteável, tudo é fundamentado e é possível de se fazer. Espero que vocês tenham entendido um pouco mais sobre o uso capião. Aqui é só para finalidade rural, existem outras modalidades, né? Extraordinária, a urbana, né, no caso. Existem outras modalidades, mas eu não vou abordar muito aqui, não vou adentrar muito nessa onda, porque senão o vídeo fica muito longo e muito extenso e daí vocês acabam não entendendo nada, confundem tudo. Beleza? O importante é saber o nosso lado. Tchau, obrigado.